Olá amigos, vamos à nossa videoanálise de fechamento do pregão desta segunda-feira, dia 27 de abril. O Ibovespa apresentou queda de 1,87%, fechando abaixo da mínima do último pregão, devolvendo toda a alta do pregão de sexta-feira e apresentando aqui uma chance maior de vir a testar nesse início de recuo uma região de suporte por volta dos 55 mil pontos, sendo mais exato 54.960. Dependendo da forma como vier essa movimentação, ainda ficaria uma expectativa maior de gerar fundo ascendente, ou seja, de proporcionar fundo acima dos 53.510. Dependendo, a outro ponto de avaliação é o comportamento do Ibov em cima dessa região de 55 mil pontos. Já o pregão seguinte, fechando abaixo dos 55 mil, já começa a demonstrar mais força por parte dos vendedores e começa a colocar em xeque a atual tendência de alta de curto prazo. PETR4 no pregão de hoje apresentou queda de 5,13%, veio para baixo da região comentada, que é abaixo dos 13,18, abriu com gap. Depois desse gap da primeira hora de pregão, perdeu a mínima da primeira hora de pregão e não teve muita força para subir. Então o ativo segue aqui com a expectativa de ter uma movimentação para baixo, uma correção um pouco maior desse movimento todo esticado aqui para cima, de curto prazo. Caso a ação abra subindo topos abaixo ali dos R$13, principalmente, seja no gráfico de 15 ou no gráfico de 60 minutos, seriam bem-vindos aí mais para a ponta vendedora, no meu entender, principalmente focando aí no day trade ou dependendo do encaminhamento da operação, levando aí para um próximo pregão. Vale 5 pregão de hoje, queda de 0,48%, foi lá em cima, bateu nessa zona de resistência aqui, dá um zoom menos aqui, essa zona inteira de resistência de 3 topos, bateu lá e entrou pressão vendedora, deu uma engasgada aqui no G60, a perda da mínima do pregão de hoje reforça um pouco mais uma chance de queda, de iniciar um movimento de correção, onde teria um suporte mais relevante em 17,65. Abaixo da região da mínima do pregão de hoje, que foi de 18,42, fica mais para a ponta vendedora, principalmente de day trade na ação. MDIA 3, recomendei uma compra nesse papel hoje se ela conseguisse superar R$ 89,00. Ela ameaçou, mas foi lá e reverteu para baixo, fechando aí na mínima. Então é um papel que ainda ficaria um pouco mais para a ponta compradora e nesse momento já assim, estaria automaticamente cancelada essa de superação de R$ 89,00 e ficaria mais se ela conseguisse romper 88,71. Itube 4 no pregão de hoje apresentou queda de 1,87%, mas ainda segue dentro de uma tendência de alta. É um ativo que ainda ficaria mais voltado à ponta compradora, conforme já comentado numa compra que a gente fez e gerou realização de lucro em R$ 38,90. Dependendo do que ela fizer, do comportamento do preço dela nesse recuo, testando a região de suporte na faixa dos R$ 37,96 a R$ 37,50, ainda ficaria mais de olho em possibilidade, em alternativa de compra nesse papel. TIM-P3, olhando agora para a ponta vendedora, nessa movimentação que pode vir mais forte para baixo, TIM-P3 é um ativo ainda que está em tendência de baixa, apesar de ter dado enfraquecida nessa tendência de baixa, até normal ser enfraquecida porque ficou esticado ali no gráfico semanal, mas o ativo vai demonstrando força para baixo, depois de ter voltado aqui para baixo de um nível de antiga resistência, suporte, aqui pelo gráfico mensal, mês passado, e esse mês vai confirmando o retorno do preço aí para baixo desse patamar. Então é um papel que ainda pode trazer venda aí na perda dos 10,16, buscando trabalhar com stop até um pouco mais curto, aqui um pouco acima aí dos R$ 10,34, tentando pegar um novo movimento de baixa no gráfico diário dessa ação. O GPA3 sendo um pouco mais ousado, venda de contra-tendência, possibilidade de venda contra-tendência, fez um movimento de alta, superou por pouco o topo anterior, o pregão de hoje gerou um engolfo de baixa, voltou para baixo da resistência do topo anterior, perdeu a mínima do pregão passado, enfim, de um hangman, um homem enforcado, e a perda da mínima do pregão de hoje reforçaria não só a confirmação lá do homem enforcado que já fez no pregão de hoje, perdeu a mínima do pregão passado, como também a confirmação desse engolfo de baixa. Então isso aumentaria a chance de trazer um movimento de baixa, de proporcionar um movimento de baixa nessa ação,
podendo trabalhar com stop um pouco aí acima desses R$ 67,75. Enfim, um stop um pouco mais curto na ação. BVMF3 também possibilidade, devido a essa tendência de alta mais esticada para cima, foi praticamente nos R$ 13,00 no pregão de hoje, 12,97. E pelo G60 a gente observa que ela voltou para baixo do nível que ela gerou um suporte ali em torno de 12,72. Então topos descendentes no G15 abaixo dessa região de 12,72 e principalmente abaixo dos 12,76 traz a possibilidade de se trabalhar pelo menos com venda de day trade na ação. BRKM5 vem com uma tendência de alta mais fraca, rompeu aqui o topo anterior, não conseguiu dar sequência, já gerou um forte topo no mesmo nível do topo anterior, praticamente tornando a tendência mais indefinida. O pregão fechou forte para baixo dos R$ 12,00, trazendo a possibilidade de buscar venda após algum recuo aqui no G60, buscando o que? Topo no G60. É uma primeira alternativa. A outra mais simples seria simplesmente vender a perda da mínima do pregão de hoje. Se fosse fazer isso nesse candle aqui, já não teria dado muito certo fazer essa venda. Aqui é fato que apresenta menos força do que apresentou nesse movimento. Então, abre-se a chance até de ter um movimento um pouco mais forte, vindo a buscar suportes aí na faixa dos 11,34 e abaixo disso R$ 11,19. Então é isso, amigos. Muito obrigado por sua atenção e também pelo acesso diário ao site daltonvieira.com. Um grande abraço e até a nossa próxima videoanálise.